A paz do Senhor e Salvador Jesus Cristo, meu querido irmão ou minha querida irmã, mais uma vez é com muita alegria que eu venho falar com você. Em primeiro lugar, eu quero agradecer ao nosso bom Deus por mais esta rica oportunidade, por mais este privilégio, por mais esta honra e por mais este milagre. Graças a Deus, eu venho trazer mais uma palavra de direcionamento, uma palavra que para quem realmente quer fazer o que importa nesta vida, para quem acima de tudo quer agradar a Deus. O tema da mensagem de hoje é: seja grande diante de Deus. Seja grande diante de Deus. E o que me inspirou para estar trazendo essa mensagem para você foi o livro de Lucas, capítulo 1, versículos 13 a 17. Aqui é um anjo do Senhor, Gabriel, visitando o sacerdote Zacarias, fazendo predições referentes à vida de João Batista. Diz assim: disse-lhe, porém, o anjo: Zacarias, não temas, porque a tua oração foi ouvida. E Isabel, tua mulher, te dará à luz um filho, a quem darás o nome de João. Em ti haverá prazer e alegria, e muitos se regozijarão com o seu nascimento, pois ele será grande diante do Senhor. Não beberá vinho nem bebida forte, e será cheio do Espírito Santo, já do ventre materno, e converterá muitos dos filhos de Israel ao Senhor, seu Deus. E irá diante do Senhor no espírito e poder de Elias, para converter o coração dos pais aos filhos, converter os desobedientes à prudência dos justos e habilitar para o Senhor um povo preparado. Então, meu querido irmão ou minha querida irmã, vamos ver um pouco das características da vida de João Batista, porque ele foi grande diante de Deus. Em primeiro lugar, eu vejo que João Batista, ele foi grande diante de Deus e teve o testemunho do Senhor Jesus de que ele foi o maior de todos os profetas, porque, acima de tudo, é o que nós devemos ter também, é compromisso com Deus, acima de tudo e de todos. Nós temos que ter esse compromisso com Deus. Nós vemos que João Batista, ele sempre falava palavras de exortação, de chamar a atenção, de advertência, porque ele queria agradar a Deus, ele queria honrar o seu compromisso com Deus acima de tudo. Nós vemos também o apóstolo Pedro dizendo, quando eles estavam sofrendo perseguição por causa da pregação da palavra de Deus, do Evangelho, ele falando: mais importa obedecer a Deus do que agradar aos homens. Vemos também o apóstolo Paulo dizendo que se ele agradasse às pessoas, ele não seria servo de Cristo. Então, em primeiro ponto, nós devemos ter esse compromisso com o Senhor, acima de tudo e acima de todos. Em primeiro lugar, fazer o que Deus mandou nós fazermos, falarmos o que Deus mandou nós falarmos, a despeito se nós vamos agradar as pessoas ou não. Porque o que cura as pessoas, o que faz as pessoas se converterem, é a verdade do Senhor. E vemos isso nitidamente na vida do profeta João Batista.
né? Ele sempre falando uma palavra do Senhor, ao ponto de ele denunciou o pecado de Herodes e ele foi lançado na prisão e foi decapitado. Então isso mostra a lealdade, a fidelidade do profeta João Batista com Deus acima de tudo, né? E se nós queremos, né, agradarmos a Deus acima de tudo, nós devemos seguir esse exemplo lindo, maravilhoso do profeta João Batista, né? Isso é muito importante. A despeito de qualquer vantagem, a despeito de qualquer lucro, mas fazer a vontade do Senhor, agradá-lo acima de tudo, né? Nós vemos também, se eu não me engano, no livro de Romanos, fala que Deus ele não se agradou da maioria do povo de Israel, né? Porque nós devemos viver para o Senhor, porque a nossa vida não pertence a nós mesmos. Isso é maravilhoso. Nós devemos viver para o Senhor, porque isso é justo acima de tudo, né? Nós devemos agradá-lo e seremos agradados por Ele, porque nós somente seremos felizes se nós tivermos paz com o Senhor e paz com as pessoas, né? Somente seremos felizes se nós formos semelhantes ao Senhor Jesus Cristo, né? Então esse é o primeiro ponto para quem quer ser grande diante de Deus, honrar o compromisso com o Senhor acima de tudo e de todos, né? E em segundo lugar, o Senhor Jesus Cristo, que aquele que servisse a todos, seria o maior no reino de Deus, né? E o Senhor Jesus nos deu esse exemplo, ele dizendo que ele não veio para ser servido, mas ele veio para servir, né? E somente serve e somente se submete. Submissão é sinônimo de humildade. Somente serve a todos aqueles que são humildes. Somente se submete à vontade do Senhor soberana aqueles que são humildes, né? Isso é muito importante nós sabermos, tá? Então, saiba que se você quiser ser grande diante de Deus, espiritualmente falando, você não terá os aplausos do mundo, de todas as pessoas, porque o mundo tem uma concepção equivocada do que seja a pessoa ser bem-sucedida, do que seja a pessoa ser grande, né? Vemos isso naquela época mesmo. Herodes, para a maioria do povo lá de judeus e dos romanos daquela época, Herodes era o cara, Herodes era grande, né? Mas o profeta João Batista, ele, uma pessoa totalmente abnegada, desapegada das coisas materiais, né? Se alimentando somente de gafanhoto, de mel silvestre, né? E ele sim era grande diante do Senhor, porque ele tinha compromisso com o Senhor acima de tudo, né? Acima até da sua própria vida, da sua integridade física, né? Então, se nós queremos nos robustecer no espírito, como o profeta João Batista fez, nós devemos agradar ao Senhor, porque a alegria do Senhor é a nossa força, né? Então esses são os caminhos, né? Um pouco aqui de forma pincelada. Esses são os dois caminhos a princípio para nós sermos grandes diante do Senhor, né?
como disse o apóstolo Paulo, sendo pobre, mas enriquecendo a muitos, né? E é importante notar que as 3 pessoas que mais fizeram a obra de Deus foram pessoas foram as pessoas mais abnegadas, mais desapegadas, mais desprendidas das coisas materiais deste mundo. Quem foram essas pessoas? Em primeiro lugar, o Senhor Jesus, né? A Bíblia fala que o Senhor Jesus foi totalmente abnegado das coisas materiais, ao ponto do Senhor Jesus falar que ele não tinha um lugar para reclinar a sua cabeça, ele sendo o criador de todas as coisas, porque o Evangelho de João fala que todas as coisas foram feitas por ele, e sem ele nada do que foi feito teria sido feito, né? Então ele não tinha um lugar para reclinar sua cabeça, e ele foi a pessoa que mais fez a obra do Senhor. Em segundo lugar, o apóstolo Paulo também diz a palavra de Deus que ele era abnegado, muito abnegado das coisas materiais. E ele falou que a sua abnegação, seu desprendimento não era demérito para ele, mas era uma opção, um estilo de vida. Ele queria concentrar a sua vida em fazer a obra de Deus, né? Ele queria ter o foco nisso, né? E o profeta João Batista dizendo que ele somente se alimentava de gafanhoto e de mel silvestre, né? Então fica esses exemplos maravilhosos. Nada contra quem quer crescer materialmente, né? Mas que nada material venha prejudicar a sua salvação, a sua vida com Deus, e o seu coração, que nada venha macular o seu coração, que nada venha te afastar do Senhor, te desviar do caminho do Senhor, né? Vigie muito bem, né? Porque a palavra do Senhor diz que a bênção do Senhor enriquece, mas não acrescenta dores, né? Então tenhamos sabedoria, tenhamos discernimento, que tudo aconteça em nossas vidas para a glória do Senhor, né? Como diz o apóstolo Paulo, quer comamos, quer bebamos, quer façamos qualquer outra coisa, que seja tudo para a glória do Senhor. Porque complementa ainda o apóstolo Paulo dizendo que tudo veio do Senhor Jesus, tudo veio por meio dele e tudo é para ele, né? Tá bom? Então deixa o Espírito Santo falar muito mais ao seu coração e vamos buscar sermos grandes diante de Deus, a despeito de qualquer crítica, de qualquer pensamento das pessoas. O que mais importa é o que Deus pensa de nós, tá bom? Então, se você ainda não recebeu Jesus como seu único Senhor e como seu único Salvador, você tem essa rica oportunidade agora. Coloque a sua mão esquerda no seu coração, a direita eleve aos altos céus, forma de concha, simbolizando que você está recebendo o Senhor Jesus. E diga para Ele: Senhor Jesus, eu te recebo como meu único Senhor e como meu único Salvador, Senhor. E é com muita alegria, Senhor, que eu me comprometo, que eu vou buscar ser grande diante de Ti, em primeiro lugar, Senhor. Em primeiro lugar, eu vou buscar, Senhor. E me ajuda, Senhor, me capacita a sempre buscar, em primeiro lugar, ser grande diante de Ti, Senhor, porque o Senhor é digno de toda minha devoção, de todo o meu empenho, de toda a minha dedicação.
Assim eu te peço, já te agradeço pela sua rica presença. Então, nunca se esqueça e não vos conformeis com a vontade do diabo na sua vida, na sua família, no seu trabalho, no seu ministério e na sua igreja, mas transformai-vos quem? A nós mesmos, através da renovação do nosso entendimento, que vem por meio da palavra de Deus, para que conheçamos qual seja a boa, agradável e perfeita vontade de Deus, para que ela seja executada por meio de você e de mim, aqui na terra como ela é no céu. Fique com Deus, na paz do Senhor Jesus Cristo. Amém!